E aí, meu povo? Sejam bem-vindas ao Linge Pod. Tá nervosa, No Izinha? começo a gente ficou um pouquinho nervosa, mas a gente vai se soltando. Esse nosso primeiro episódio vai ser uma coisa bem descontraída. Só eu e a Narinha. Um papo de irmãs, né? A gente decidiu contar a história da Linge, que é o assunto assim que a gente mais ama falar e não teria como não sair um bom podcast disso daqui, viu? Senta que lá vem história, né? Porque sempre que a gente vai contar a história, a gente vai tirando aqueles detalhes, né? E o bom do podcast de ser essa conversa mais descontraída é que a gente pode falar detalhes, contar histórias assim engraçadas no meio do percurso que a gente não contou, que tem muitas, né, Nara? Com certeza quem acompanhar esse podcast vai saber de detalhes que a gente nunca contou por aí, viu? Mas, ó, deixa eu explicar para vocês primeiro como vai funcionar, como foi essa ideia de iniciar esse podcast, por que no mês de março. Vamos lá, né? Vamos explicar. Primeiro que a ideia já era bem antiga, né? Essa ideia ela já estava assim nos nossos sonhos há muito Sim, tempo, sim. né? Mas esse ano a gente decidiu tirar do papel num momento bem especial, né? A gente tá lançando, né, o primeiro episódio agora no mês de março, o mês que a gente chama Mês da Mulher, que é um mês muito especial. A gente vai abrir, né, os episódios com a nossa história, nós duas nesse papo aqui bem descontraído, mas já teremos as próximas convidadas, Lá vai a né? rainha do spoiler, Tem que né? deixar aquele spoiler pra vocês já ficarem com aquele gostinho de quero mais, né, minha gente? Próximo podcast vai ter convidados, a gente não vai revelar quem, né? Mas a gente vai focar mesmo nessa parte da Linge, sempre envolvendo história de outras mulheres, né? Trazendo assuntos sempre pertinentes E à nossa essas história do próximas convidadas, empreendedorismo. elas têm, fazem parte da nossa história, Sim, né? Que tem muito a ver. Então a gente verdade. usou esse critério. Gente, calma que eu tô me adaptando. É cabelo, é Mas vamos microfone. voltar ao assunto de hoje, né? Bora, vamos lá. É, a gente vai começar contando da história da Linge. Tu quer começar ou eu começo? Eu vou deixar ela começando, aí eu vou dando aquelas, né? Aquelas cortadinhas, né? É. Normalmente é o contrário, né? Tu começa e eu aparo, né? Não, mas pode ir que aí eu, se eu precisar interromper, eu vou interrompendo. Bom, a Linge está completando 8 anos, agora em 2023. A gente começou em 2015, né? Mas a história da Linge mesmo, ela começou um pouquinho antes, né? Que a nossa mãe, ela já tinha confecção há mais de 20 anos. Ela sempre trabalhou com lingerie e a gente cresceu dentro da fábrica, né? Sim. A gente cresceu naquele mundo, naquele universo. Inclusive, a gente não tinha casa, a gente morava dentro de uma fábrica, né? A gente já acordava com as máquinas de costura truando Eu na nossa vida. nasci, gente, basicamente num berço fabril, né? Nasci aprendendo a dividir tamanho de calcinha PMG. A Nara Verdade. me ensinava a etiquetar, a separar. Ah, minha filha, eu tinha que dividir as tarefas, né? Pra não sobrar só pra mim. Então, desde pequenininha eu já tava ali nesse universo. E aí, só que a gente não gostava, né, desse universo, porque assim, era muito sofrido. A gente via nossa mãe trabalhando muito, ela não tinha hora pra dormir, né? Da hora que ela acordava até a hora de dormir, eu ainda lembro que a gente ficava assistindo a novela das 8, o filme, e o Corujão, eu, a Isa e a mãe trabalhando, etiquetando peça, embalando. Então, realmente era muito puxado. Tinha dias, né, Narinha, que era dia de prova, assim, no colégio, a gente chegava Era, e a gente ia estudar e tal hora ela perguntava assim, vocês já estudaram e tal, não sei o quê, aí, vocês querem dar uma ajudinha? querem, né? Né? Aí a gente, vai, né? Mas assim, a lembrança que a gente ficou, por isso que a Narinha falou que a gente não gostava, é que a gente tinha a percepção de que moda, no caso não moda, né, mas o Mas ambiente de o de fábrica, lingerie, né, em de si. lingerie em si, não era promissor. A gente via, nossa, a nossa mãe ali trabalhando de madrugada e assim era muito sacrifício para poder pagar o nosso colégio, para poder manter as contas ali em dias. Era assim, a gente viveu esse tira e bota, digamos assim, né? Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre, altos e baixos. Tem hoje, amanhã não vai dar certo e vai. Não, meu pai, quando recebeu dinheiro, corria pro mercantil. Não, ele, eu acho que a gente até brinca, gente. Se você conhecer o seu Raimundo Félix, pode ter certeza que você não passa fome com ele. Porque ele tem um negócio de fartura, de pão, É. de bolo, né, Tem que ter Nara? comida na casa Tem dele. que ter comida, não pode faltar. E aí a gente cresceu nesse universo que eu acho assim que apesar de na época ter sido um pouco difícil pra gente, mas agregou muitos valores e Com nos certeza. ensinou bastante, né?
Mas a gente cresceu com essa ideia de que lingerie não era promissor, não dava dinheiro, e a gente cresceu Foi. mesmo que achando que não dá certo. A verdade é que a gente descobriu futuramente que é muito difícil uma pessoa só conseguir concentrar nela mesma várias competências, né? E a nossa mãe, ela é uma excelente, uma exímia chefe de produção, ela entende tudo de produção, mas era muita coisa para ela produzir Sim. e gerenciar o negócio. Então, ela não construiu uma marca, né? Ela tinha uma fábrica e ela mesma não sabia, ela não tinha os meios de valorizar O o trabalho trabalho dela. dela. Então, ela se vendia barato e as pessoas que encontravam uma pessoa que trabalhava com qualidade, cobrando pouco, as pessoas, claro, que aproveitavam essa oportunidade, né? E aí não podia acontecer um imprevisto, né? A conta dela tinha que ser assim, aconteceu um milagre no mês todinho, nada de ruim pode acontecer, porque se terminar como previsto, eu consigo pagar as contas e sobrar aqui um pouquinho. É. Se faltasse energia, assim, uma tarde, Nossa Senhora, Já era um era prejuízo, sim. desesperador. Era. Aí, quando a gente cresceu, cada uma tomou seu rumo, Seu né? rumo. A Izinha, desde cedo, a gente sabia que ela iria para a área da moda, ela cursou moda, e eu já percorri várias coisas, né? Eu costumo dizer que eu sou Severino faz tudo. Até que em 2000 Vou dar um corte aqui na narinha. A gente combinou não contar a nossa história, história, pra não ficar tão prolongado, tão mas longo, acho né? que tem um pouco a ver com a Lindy e vocês vão entender que assim, na época que eu entrei pra moda, eu e a Narinha a gente fez faculdade, vestibular Sim, a gente juntas. fez Enem juntas. Fizemos o Enem juntas. A Narinha, eu já queria moda. A Narinha inicialmente também pensou em botar Pensei em moda. moda. Ela, assim, sempre muito CDF, gente. A Nara é essa pessoa, sabe? A nota dela foi tão boa que de moda ela pensou em arquitetura, de arquitetura ela conseguiu Parei entrar na em engenharia engenharia civil. civil, né, na Universidade Federal do Ceará. E aí eu fiquei na moda mesmo, né, e foi quase não entrando, mas deu certo. E aí, assim, para contextualizar, eu era sacoleira. Pra quem não sabe o que é sacoleira, é aquela pessoa que compra a peça pronta nas marcas, Comprando no no atacado. atacado volume, e aí ela revende aquelas peças, né? E eu super novinha, acho que com 17 anos eu comecei a vender roupa. Não vou me prolongar muito, mas basicamente eu queria sair, eu saía muito com as amigas, ia pras baladas e tal. E eu sempre queria aquele look novo e minha mãe, a bichinha, não tinha mais condições de estar comprando, né? E aí eu conheci uma mulher que era representante, ela tinha várias marcas e tudo. E aí ela confiou, tipo, ela viu que eu tinha potencial, ela me deu umas peças, levei pro colégio. Gente, no intervalo, vocês não têm noção, não. Eu já era parça ali do porteiro lá do colégio, chegava com um sacolão enorme, ele guardava pra mim. E aí no intervalo era uma festa, era uma, assim, uma sala, eu pegava, até as professoras iam comprar, a diretora, foi dando tão certo, que inicialmente eu queria comprar só mais roupas pra mim, eu fui comprando Eu celular. também me aproveitava, viu? Vivia com roupa nova. A Nara vivia com roupa nova mesmo, até porque a gente, né, a gente tinha as oportunidades ali que eu pegava em volume, né? E aí, minha filha, comecei a comprar meu celular, conquistar minhas coisas. Comprou um carro junto com a mãe, Comprei né? um carro, fiz minha viagem dos sonhos, isso tudo ali, sacoleira. E começando ali no colégio. E aí, com isso, eu fui tendo minha cartela de clientes. Eu tinha 17 anos na época, mas eu tinha, assim, essa visão, assim, de que eu precisava divulgar. Na época, eu tinha uma amiga bem desenvolta. Eu levei ela lá pra casa, a gente foi na varanda. Eu bati foto do celular lá dela com os looks. E aí, Nessa época era Facebook, né, Facebook. Izinha? Tinha a página e tudo da tua marca. Eu tinha um nome, era Laço de Chita o nome. Aí bati as fotos dela, minha filha, comecei a ter cliente, pegando contato das clientes. Depois fui pro Instagram, quando veio a era do Instagram. E aí, Detalhe, foi uma luta pra me carregar pra esse Instagram junto com ela, viu? verdade, puxei, mas deu certo. Foi. E aí, quando a gente começou lá no Instagram, eu já fui criando uma cartela de clientes. Aí eu entrei na faculdade de moda e eu comecei a atender as clientes em casa. Eu ia e de repente eu tava a tarde toda na casa da cliente, porque eu começava a ajudar ela a montar os looks, porque eu levava a sacola de peça e elas pediam ajuda. De repente eu tava fazendo ali uma consultoria. Com isso eu fui ganhando amizade, confiança e fui criando a minha cartela de clientes. Então, foi importante eu contar isso pra vocês, porque no início da Lindy foi um bom pontapé. Não, com certeza. Pra A gente, gente né, Nara? precisou disso. A gente precisou muito
da estrutura fabril da minha mãe, embora não fosse uma estrutura moderna, mas existia, né? Tinha o conhecimento dela, que não tem dinheiro no mundo que pague, e tinha também a cartela de clientes da Isa, e não só isso, a noção que ela tinha da importância de construir uma marca, né? De que a gente tinha que. Não, Narinha, desde o começo, a gente tem que transparecer aquilo que a gente quer ser. A gente não vai mostrar que ela tinha todo o cuidado, né? Tinha horas até que eu perdi a paciência com ela. Até hoje. Até hoje. Pra bater uma foto, era um Deus nos acuda. Ela batia 50 fotos, eu olhava, tá linda. Ela, não tá. E ela era muito detalhista, né? Eu fui Mas eu melhorei, viu, gente? eu fui aprendendo muito com ela. E aí, Nara, onde é que tu entra nessa história? Bom, eu entro que eu sou uma pessoa muito curiosa, Prática. né? Prática. E eu sempre fui a pessoa que, se alguém disser que eu tenho que fazer alguma coisa, eu posso até não saber, mas eu digo assim, não, vai dar certo, eu sei. Aí eu corro pra aprender. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu acho que eu uni os dois universos e eu sou meio que dor de barriga, tudo meu é pra ontem, né? Então, a Isa, ela já tinha essa ideia, ela vinha amadurecendo a ideia de ter a marca Tinha dela. até um Instagram, Tinha- né? já Eu fiz o Instagram. Inclusive, né, é bom até tu contar como é que surgiu o nome Linge, né? Muitas pessoas perguntam, gente, engraçado, às vezes você pensa, você espera a ideia perfeita, que você vai sair de um briefing maravilhoso. Gente, foi tão despretensioso, vocês não têm ideia. Eu sempre tive vontade de ter algo meu, principalmente quando eu comecei a ser sacoleira, porque eu ia nas marcas e às vezes eu tinha necessidade de ter um produto que a marca não apostava. E eu fiquei, poxa, se eu confeccionasse, eu iria investir nisso e eu fazer faculdade de moda, então aí que dá aquela ânsia que você tá, né, empolgada. E aí, a Narinha também tinha vontade de ter um negócio dela. Só que as duas eram meio incompatíveis Cada no um momento. tinha um ramo, né? Tu Nenhuma queria das duas moda queria e eu lingerie, queria né? fitness. Era. Ninguém queria lingerie. A Narinha sempre foi do universo fitness, ó, bem Raiz. raiz. E eu não me instigava muito, eu já queria ir pra roupa mesmo, que até era o que eu já trabalhava. Só que o que aconteceu? Eu na faculdade, numa conversa assim com minha amiga, no meio da aula, aí eu falando o desejo que eu tinha de ter minha marca e tal. E nessa época, a minha mãe, pra me ajudar, eu era sacoleira e tudo mais, a bichinha, ela queria ajudar a gente de alguma forma. Ela fazia uns tops de renda, principalmente nos períodos de final do ano, carnaval, porque tinha essa procura na minha marca, né? E aí ela fazia e ela me dava, ou quando ela tava muito apertada, ela fazia a preço de custo. Ela me fazia a preço de custo e aí eu vendia os tops. Gente, bombava de vender os tops de renda. Era aquele topzinho de renda de Tinha um que era o nome bojo. dela que tu colocou, Top Isabel. Foi o que Foi. eu mais vendi, assim. E ela fazia de várias cores e tal. E bombavam esses tops na Laço de Chita. E na época até pessoas vinham procurar pra comprar no atacado. E aí, conversando com minha amiga, ela, mulher, mas por que tu não investe no negócio da tua mãe? Aí eu, não, mulher, não dá certo não. Minha mãe, vida tão sofrida. Eu e a Nara, a gente não quer isso pra nossa vida nela, mulher. Mas vocês têm a faca e o queijo na mão aí. Vocês podem modernizar e tal. Aí foi que eu, né... Aí eu, qual o nome seria se fosse de lingerie? Aí a gente conversando aí, Linge. Por quê? Ah, porque Linge é um nome... É abreviatura de fácil, é uma lingerie. abreviatura de lingerie. Eu, é mesmo, por que que nunca ninguém tinha pensado nisso, né? E fui pesquisar e, de fato, não tinha. Aí o menino, vou fazer logo um Instagram, aquela que não pensa nem em patenteado, né? Sabe nem o que era isso. Eu fui fazer o Instagram. Fiz o Instagram, aí peguei várias fotos de inspiração em breve. Isso eu fiz esse Instagram, sei lá, em setembro do ano, né? De 2014. 2014. Aí fiquei com a ideia, pra vocês verem como às vezes as personalidades, elas têm que se complementar. Porque minha ideia ficou lá, mas eu não botava pra frente. Até que cheguei pra Narinha em janeiro de 2015. Aí falei, Narinha, tem um modelo de top, assim, da gringa que tá bombando muito, assim, uma referência de strap e tal, e a gente tá perto do carnaval. Eu acho que se a gente lançasse esse top, a gente ia vender super, e aí poderia ser o lançamento da Linge. Só que, assim, joguei a ideia, mas eu não era aquela pessoa que ia ter a ação. Ela olhou pra mim, gente, nessa época eu também trabalhava na Zara Home, aos Era. finais de semana. A gente trabalhava um pouquinho, viu? Assim, poucão, né, Nara? Era um poucão. E aí ela olhou pra mim e falou assim, pois então bora agora comprar o material e fazer o top. Eu, agora. Vamos lá na Casa Fátima falar até o fornecedor. Alô, Casa Fátima. Vamos lá na Casa Fátima comprar aqui uma renda e a gente vai fazer o top. Aí a minha O mãe pobre do fez. vendedor passou 3 horas atendendo a gente. Não, mas tu lembra que o primeiro a gente fez um pra testar, pra Foi, bater a foto. foi. Aí, gente, a minha mãe Não, fez. mas a Isa, pra escolher a renda, meu povo, vocês não têm ideia, não. Ela fez o pobre abrir todos os Olhei rolos pra de ver qual era a renda que tinha um matame mais bonito, todo aquele detalhe, né? Pra fazer um top. Um top. Aí peguei e a minha mãe fez a bichinha empolgada, né? Ficou tão Na mesma empolgada hora na ela mesma hora. Gente, ela
ela fez, sei lá, quando a gente deu a ideia, eu mostrei qual era Isso a tudo peça. aconteceu em uma tarde, né? Porque a gente foi comprar as coisas na hora do almoço. Foi na hora do almoço. Aí a gente levou pra mãe. E aí eu acho que quando deu uns 40 minutos, uma hora, ela já ligou dizendo que o top O top tava tava pronto. pronto. Experimentei, ficou perfeito. De primeira, a bicha Minha acertou, filha, viu? bati logo a foto, postei na Linge e já arrastei minhas clientes da Essa Laço foto é de icônica, Chita. viu? Essa foto tá na Linge até hoje, É a viu? Se primeira vocês foto. descerem, Eita. é a nossa primeira foto toda enfeitada, porque na época, gente, ó, na Era época moda, era era a moda, moda. era o auge, enfeitar com florzinho, não sei o quê. Tal hora, gente, bati a foto, assim, rezando com a Narinha que vai ter pedido. Aí as minhas clientes da Laço de Chita ficaram loucas pelo top. E eu também trabalhava na Zara. As meninas da Zara que eu trabalhava ficaram, meu Deus, eu preciso desse top. Aí a gente começou a fazer o quê? Receber encomenda, né? Na realidade, a gente fez uma mini aposta. Na verdade, Conta essa parte. né, foi quando deu certo, né, que a Isa postou e foi sucesso, aí a gente voltamos na Casa Fátima para comprar material para fazer 30 tops, né? É, exatamente R$ 300 foi o que deu que a gente comprou renda, aviamento, tudo isso, né? Porque a mãe falou assim, ó, é o seguinte, vamos começar um negócio direitinho, não vamos misturar as bolas. Eu vou trabalhar para vocês e vocês vão me fornecer o material de vocês. Então eu não vou usar nada meu. Então vocês têm que comprar tudo, tem que comprar a renda, o bojo, o viés, a linha e assim a gente fez, né? E aí a gente comprou para fazer 10 tops e ficou aquela velha história. Se não der certo, cada uma paga a Cada sua uma parte. racha, 150 teu, É, 150 e ainda foi meu. no cartão, parcelado, viu? Parcelado, gente. Porque a gente trabalhava muito, meu filho, mas pensa como era endividada. Era. E tem um detalhe, nesse mesmo dia, porque a Nara ela é aquela pessoa dor de barriga, vocês sabem o que é tipo, pessoa dor de barriga, aquela pessoa que, tipo assim, é tudo pra ontem. Ela já A gente levou foi lá pra no centro. comprar sacola, aí eu fiz a nossa logo no aplicativo do celular mesmo, a primeira logo da Linge, fiz, coloquei uns arabescozinhos, enfeitei a logo e tal. A Narai tá linda, é ótimo. Gente, é ótimo trabalhar com a Nara. Olha, quem trabalha com a Nara, o pessoal do marketing que tá aqui sabe que a Nara é a pessoa mais prática com relação à foto. Vai bater uma foto dela, bate uma, ela, perfeita. Ela tá ótima, ela é muito prática. Então, assim, ela amou a logo. Aí a gente foi fazer essa sacola. Eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa veio do céu e inspirou nela que ela tinha que fazer um fuxico. Uma sacola. Um fuxico. Olhe. Gente, vocês não estão entendendo, não. A gente comprou aquelas sacolas de craft, né? Craft, né? Aí a Nara, pra ficar mais a nossa cara, eu até achei estranho, né? Tipo, a Nara não tem essa ideia. Eu sei que a Nara também é muito boa de manual, de coisa É, eu manual. sempre gostei de artesanato. Artesanato, ela faz tudo super bem. Até costura super bem. Aí ela. Não, eu tive uma ideia. A gente comprou tipo uns guardanapozinhos, né? Era tipo Rosa e branco, rosa né? e branco. E eu sei fazer uma flor bem legal. Aí essa flor vai ser tipo a nossa assinatura. Ela vai ficar pendurada na sacola. Gente, essa pop ficou com o dedo duro. Era a madrugada todo dia fazendo a flor. E o pior é que quando a gente mostrava a sacola para as clientes, todas postavam a sacola. E aí elas queriam a sacola com a flor, né? E tal hora eu não queria mais fazer a flor. O dia eu não sabia fazer a flor. Aí então eu ficava. Quem pariu o Matheus que balança, minha filha, porque você que inventou, você vai ficar. E a pobre de madrugada. E detalhe, porque nós éramos assim, nós duas para tudo. Tudo. Tudo que é Isa, tudo. A gente comprava material, a gente recebia as peças com as linhas, com tudo. A gente que limpava, né, A Nara? gente tirava linha, né? Revisava. Pregava lacinho. Embalava. E a gente que atendia o WhatsApp, né? Separava o pedido e fazia entrega, Fazia né? entrega. Aí nessa época era assim, a Isa era sacoleira, eu era policial, né? E eu era assim, eu tirava meu plantão, aí normalmente era de 6 da noite às 6 da manhã. Aí do plantão eu saía direto pra faculdade, que eu fazia engenharia civil na UFC e era engenharia civil integral, né? De manhã e tarde a faculdade. Aí eu era até uma boa aluna, até começar a Linge, né? Porque a Linge começou, aí eu ficava metade na aula, metade no WhatsApp, atendendo A os gente pedidos. revezava. Tinha É. dias que eu levava o WhatsApp pra aula e tinha dias que tu levava, né? Aí a gente ficava lá, eu atendia, aí terminava a aula, aí eu já ia deixar uns pedidos que tinha separado, aí ia pra casa, aí pegava as peças, aí etiquetava, aí fazia outra rota. Aí quando eu ia trabalhar de novo na polícia, eu já aproveitava a rota, já encaixava, a gente se dividia. Eu digo, ó, essas daqui eu faço, essas tu faz, né? E no começo, que às vezes a gente não tinha tempo, né? E a gente ia na casa da cliente, ela, ai, vocês esperam? A gente não, a gente Gente. espera.
Meu povo, vocês não têm ideia, não. Não, e era cada situação que a gente passava, né, Nara? Porque às vezes a cliente queria que a gente descesse, aí eram uns elevadores. Teve uma vez que tu desceu, era um elevador super Super chique, chiquérrimo. tinha A Nara cena. chegou na casa da mulher, minha mulher. A Nara não bebe água, a mulher veio com aqueles copos de 1 litro de água, sabe? Aí a Nara ficou com vergonha de deixar o copo, a pobre bebendo água todinha. E a mulher conversando, depois vem a mãe, vem a avó, e a gente tendo que ter tempo pra fazer outras coisas, né? Mas não quer ser indelicada, porque naquela época a gente que entregava e tal, né? Nossa, tem tanta história pra contar, viu? Essas histórias das entregas é engraçado. Eu acho que eu nunca entrei em tanta casa chique como nessa época, né? Que a gente tinha uns clientes chiquérrimas, Era. né? Aí eu liguei pra Isa, eu tô presa no elevador, o elevador nem sobe nem desce. Aí ela, mulher, deixa de ser matuto, tem uma senha. Gente, era uma coisa assim muito engraçada que a gente compartilhava juntas, sabe? E aí, nesse meio período, tem um detalhe. Eu comecei, bom, que eu não enganei a Nara. Ela não começou enganada. Ela começou sabendo de que ela ia estar entrando. Por quê? A Linge começou em 16 de janeiro de 2015. Junto com isso, eu tinha realizado um grande, grande sonho. Eu falei pra vocês que eu era sacoleira, né? E aí eu tinha juntado todo o meu, né, corinho de rato, meu dinheirinho, pra fazer uma viagem, minha primeira viagem internacional. E na época, com meu namorado, que hoje é meu marido, né? E aí, eu tinha combinado essa viagem antes da gente Fundar a fundar a Linge. Linge, porque a Linge foi assim, de uma hora pra outra, né? E eis que, quando a gente fundou a Linge, com, sei lá, com 10 dias, eu viajei. Sendo que foi no auge dos pedidos, porque estava perto do carnaval. Essa pobre da Nara fazia tudo sozinha. Ela atendia os pedidos, ela fazia tudo sem Tudo mim. só. Eu tava viajando, o fuso. Tirava o juízo da mãe, ela jogava tudo pra cima de mim, né? Que a dona Isabel é espoletada e eu aguentava os abusos sozinha, tava pra ficar doida. E isso eu tinha que ser dona da Linge, tirar meu Policial. plantão, ir pra faculdade, tal hora tava faltando mais do que ainda. E pra completar, a Isa ainda me perde o voo na volta. Menino, Eu perdi doida o pra voo. ela voltar. A Nara já tinha comprado até balão pra me buscar no aeroporto, a bichinha. Aí, tal hora, eu perco o voo, gente. Mas isso aí é uma história que depois a gente conta. Perdi o voo de Portugal pro Brasil, um dia que era pra vir. Lisa, não, além, passando no sabão. Perdi. Gente, pra vocês terem ideia, gastei o último eurozinho que eu tinha no bolso que eu ia voltar, né? A gente perde o voo. Aí, como é que faz? Lisa, eu pensei, o meu do Ralinge nem começou. Tô lisa aqui, todo o dinheiro que eu tinha, guardei aqui na viagem, mas deu certo. Voltei pro Brasil no outro dia. E aí, continuamos, né? Bombou muito e foi, de fato, como a gente como eu sonhava, porque eu idealizei aquele produto. Eu tinha uma noção de mercado, né? Eu já estava, há uns 4 anos como sacoleira, então eu tinha minha experiência no mercado, eu entendia muito o comportamento do consumidor, porque eu via a procura das atacadistas nas lojas, eu observava muito, né? Fora que eu fazia faculdade de moda, então também me dava um pouco de assim, insights, né? E aí, na época, a gente foi bombando no carnaval, de muitos pedidos. E aí eu falei pra Nara, a nossa sacada vai ser o seguinte, a gente vai começar com um modelo, que foi o Top Kate, esse, né? Bombou muito, a gente trouxe em outras cores, preto, bordeaux e branco, não foi? As 3 Foi. cores que a gente trouxe. E aí a gente pensou, não, depois do carnaval a gente vai lançar os outros produtos. E aí foi. Esse começo a gente sempre conta com detalhes, porque eu acho que depois as coisas foram. É difícil de lembrar Mais ou todos. menos, né? Tem muitos detalhes Tem, ainda, não, tem muitas histórias, mas porque esse é o mais marcante pra gente, né? Não, aí depois do Top Kate a gente lançou alguns outros produtos de renda, mas nunca chegava a ser uma coleção mesmo, né? Era o quê? A gente pegava um modelo, aí lançava ele em várias cores, aí lançava em outras cores. Até que a gente decidiu fazer a nossa primeira coleção. Foi. Né? Que aí tinha modelos, o Giovanna, o Fiorella, o Kate, que era na moda do strap. Tinha strap, gente, de todos os jeitos que você imaginar. Tinha um top nosso que se chamava Isa, né? Que strap, ele fez tanto sucesso que ele saiu em todas as cores possíveis e imagináveis. A gente uma vez foi pra vendinha, né? Porque nessa época a gente vendia pelo Instagram, Sim. né? E a gente fazia entrega. E aí as pessoas começaram a dizer, eu quero ter um lugar pra ir, pra experimentar. Quero ver todos os modelos. E aí eu mesma, a gente reformou o nosso quarto, a gente que pintou, tinha um quarto lá de visita lá na nossa casa, e a gente se apropriou do quarto, né? Pintamos, botamos umas estantezinhas aramadas, Uns paletezinhos no chão. compramos lá no centro aquelas aradazinhas de botar no canto, né? O pai instalou e tinha lá um lugar improvisado. A gente não oferecia, era assim a nossa
Aí a cliente quer muito vir. Aí a gente deixava ela vir, mas não era assim o nosso orgulho, É, né? Aí algumas clientes vinham e aí, Nara, a gente tem que ser mais vista. A gente tem que participar de feirinha. Só que aí nessa época a gente nunca foi muito do círculo social aqui de Fortaleza, né? E aí as pessoas elas meio que excluíam a gente. A gente tentava participar de todas as feiras, a gente mandava mensagem, e-mail, eu era ligava. insistente, viu? E a Isa era chata, viu? E elas nunca aceitavam a gente, né? Aí eu sou muito assim, mulher, deixa pra lá. Se não aceita a gente, tá bom, vamos continuar do jeito que tá. Só que a Isa, ela é assim, ela é meio. Do nada ela tem essa ideia. Não, mulher, pois que tal a gente fazer a nossa própria feira? Aí ela tinha umas amigas na faculdade que também tinham outras marcas. Aí a gente começou a fazer a nossa feirinha própria, a gente fazia no Tigela Açaí, né? Pedro, muito obrigada por ceder espaço pra gente. Pedro foi É, incrível. e aí era na Aldeoto, muito bem localizado, e a gente fazia o dia de sábado, o dia de domingo. A gente começou fazendo, mais ou menos, a nossa ideia era fazer. Não, aí depois a gente faz de novo. Só que a demanda ficou tão alta que todo mês tinha. Era, Todo mês tinha feirinha. Então a gente, não, meu povo, vocês não têm Gente, ideia da era estrutura. muito legal. Olha, a gente tinha assim umas 4 ou 5 estantes aramadas e uns caixotes, né? Aí a gente levava as estantes, levava os caixotes, levava as peças de sacola, aí chegava lá 1 hora montando. E na época de chuva, chovia, e as clientes de capa de chuva, E ficavam lá, de viu, gente? guarda-chuva, acreditando na gente, a gente tudo molhada lá, a água escorrendo, nós lá no meio do atendimento fingindo que tava plena, porque lá não era coberto e a gente só tinha lá, Lá né? era cheio de árvores, É. aí pingava, assim, não era aquele toró caindo na cabeça, mas pingava É. muita água, né? E aí a gente foi ficando famosa nessas vendinhas, a gente foi fazendo essas vendinhas e a gente foi enxergando o nosso potencial. Porque a gente ia com a nossa primeira vendinha, que a gente participou de uma feirinha colaborativa, lembra? Que era tipo assim, cabia 50 marcas nessa feira. Foi até onde a gente conheceu o Tigela Açaí, não foi? A gente tem uma foto, eu, tu e a mãe lá, né? Aí era assim, gente, era uma mesa, aquela mesa de plástico que a gente compra da Plazútil, aquelas marcas assim. E esse era o nosso espaço e a gente não podia ocupar nada mais. Detalhe, a gente foi com as 10 sacolas. Né? Aí a gente escondendo as sacolas debaixo da mesa e a dona da feira, ela passava e ela era bem assim, meio bruta. Aí ela dizia assim, vocês estão ocupando espaço, escolha essa sacola, escolha essa sacola. Porque a gente levou um monte A de gente coisa, levou né? um monte de coisa querendo vender, né? E aí, meu povo, as clientes chegavam, a gente debaixo da mesa puxando top, não sei o quê. De repente a gente fez uma bagunça. Nossa, eu não lembrava disso, A gente se Nara. apossou do espaço, as outras marcas reclamando, a mulher brigando com a gente. E a minha mãe, nós vamos vender, nós vamos vender. Fica aí puxando essa sacola. Gente, eu não lembrava, meu Deus, que memória boa. Eu não lembrava, mas foi bem assim mesmo. Aí a gente aprendeu que não dava pra ser um espaço apertado. Então, É. quando a gente fez a nossa feira de Isa, vamos fazer o seguinte: vamos demarcar nosso território, a gente precisa de espaço, vamos expor nossas peças. Não quero mais passar perrengue de estar agachada debaixo de mesa, né? E aí a gente foi aprendendo, a gente foi chamando outras marcas. Aí do nada a Isa olhou pra mim e disse assim: mulher, tu já pensou se a gente tivesse uma loja? Eu digo, tá doida, é isso nada. Mulher, muito custo, não sei o que mais lá. E essa ideia deixou pra lá, né? E aí a gente foi crescendo, a gente tinha contratado já a primeira funcionária, e aí contratamos a segunda. Então era eu, a Isa e 2 funcionárias, né? Aí elas que embalavam as peças, que atendiam. Aos trancos e barrancos, a gente fez um site também. Não era como o site de hoje, mas era um site, né? Por quê? Porque o nosso WhatsApp vivia congestionado, o povo vivia reclamando, porque nessa época só tinha Instagram, tá, meu povo? E não tinha stories, não, era só feed e direct. Então a gente postava uma foto, dava 500 comentários, e a gente não dava conta. E o WhatsApp também não dava conta, a gente via avisando que estava congestionado, e a gente via ali, poxa, a gente tá vendendo, a gente tá perdendo a oportunidade de vender, né? Não tinha WhatsApp Business nesse catálogo, Detalhe, nada né, disso. Narinha? Vale falar que há 8 anos o Instagram ele era tipo um loteamento pouco habitado Verdade. pelas marcas. Então, quando a Narinha fala assim, tinha 500 comentários, 200, hoje eu olho, meu Deus, que surreal. Porque Muito isso surreal. hoje, pro alcance, assim, engajamento, é bizarro, né? Não consegue. A gente tá ali disputando território com tantas e tantas e tantas marcas. Mas na a gente chegou época, quando tudo era mato, né? a gente chegou quando tudo era mato mesmo. E aí a gente teve esse site e foi quando a gente sempre teve muito essa política de valorizar as nossas funcionárias. A gente chegou para elas e falou, ó, seguinte, nós vamos bater meta agora e a gente vai dar um iPhone para vocês, né?
E aí, a Lídia e a Leti, elas até se reuniram e disseram, não, a gente não quer iPhone, a gente quer que vocês reformem aqui para ficar um ambiente melhor de trabalho. Porque, para vocês terem ideia, era a nossa casa, a mesa era a cabeceira da minha cama, que eu transformei em mesa. A gente, Não a tinha gente nada, né? começou naquele quartinho que a Nara falou, que era o quarto de visitas. Quando a gente contratou as duas meninas, a gente pegou o quartinho de visitas e a E a sala. sala. Então a gente tinha esses dois ambientes. Então a sala era meio que o escritório. A gente tinha uma mesa de pallet, que elas ficavam respondendo. A gente tinha um Embalando computador lá, peça. embalando, fazendo tudo. E lá no quartinho era como se fosse a loja, O né? O estoque. estoque. E onde a gente recebia as clientes e tudo mais. E aí foi isso. A gente foi fazendo muitas vendinhas ao longo do primeiro ano. Graças a Deus foi ficando assim, sendo reconhecida pelas clientes. A gente foi vendo o nosso potencial. Em dezembro, ela vendia quase todo fim de semana, né? Dezembro, porque final do ano bombava, né? E aí foi quando a gente teve a ideia de vamos presentear as meninas e elas mesmas falaram, não, façam o seguinte, esse dinheiro do iPhone que vocês estão pensando em sortear, invistam numa loja aqui, façam um ambiente mais bonitinho para receber as clientes aqui. E foi quando a gente ficou, nossa, é mesmo. Conversamos com nossos pais, porque a gente Pra pedir basicamente autorização, né? dominamos a casa deles, porque era um duplex, né? A parte de baixo, adeus. Então a gente pegou a outra sala, que era uma antessala, e a gente juntou com o quartinho, e aí a gente fez a nossa primeira loja, né, Narinha? A primeira loja, aí era um ateliê, né? Onde era o nosso escritório, mas era um escritório bem organizado. Inclusive, as meninas não aceitavam nem que eu e a Isa fizesse parte desse ambiente, né? Porque ela chamava a gente de bagunceiras. E aí tinha a loja, que era uma loja já parecida com a loja, né? Tinha as comércios, tinha um balcão de atendimento. Tinha até um provador. Tinha até o provador, verdade. E aí, na sala que a gente tinha tomado anteriormente, a gente começou fazendo um estoque pequeno, né? Mas ainda era sala. Só que aí depois o estoque não cabia mais dentro da loja, a gente tomou a sala completamente. Tinha estantes de comer e gaveteiro de um lado e do outro. E aí a gente subiu, né? Aí lá em cima a gente construiu um escritório para mim e para Isa, onde ficava também a estagiária de estilo, né? E a gente tomou a sala de cima. O que restou da casa? Só os nossos 3 quartos. Só os quartos. E E a cozinha. E a gente tinha zero liberdade, porque abriu a porta do quarto, tava dentro Já da tava gente, no trabalho, era. né? E aí a gente, como a gente era muito pé no chão, porque assim, a nossa mãe, ela trabalhava muito, mas ela não se precificava bem. E aí ela vivia nos perrengues, né? E tudo era muito difícil para ela. Então eu e a Isa, a gente tinha um medo que de viver no vermelho, né? Sim. E quando a gente começou, eu sempre digo que normalmente as pessoas começam do zero. A gente já começou do menos, menos, menos negativo. Porque a gente herdou, né, o CNPJ da nossa mãe Mas herdou as dívidas e herdamos muitas dívidas. Não eram poucas. Gente, não eram poucas. Teve uma hora que eu olhava pra Isa e disse, mulher, eu tô com vontade de desistir, porque quanto mais a gente paga, parece que um credor tá dizendo pro outro que a gente tá pagando as dívidas, e é só aparecendo um novato aqui na porta, né? Era a dívida de 6 meses, de repente tá aparecendo a dívida de 5 anos, e a gente pagando, né? E a gente era muito pé no chão, e a gente... Eu acho que até eu, mais do que a Isa, né? Muitas vezes ela até sonhava um pouquinho mais, eu dava uma puxada nos pés dela. E a gente não via que a gente estava crescendo, né? Até que a gente buscou ajuda, a gente começou a fazer consultoria com outros profissionais Foi. que abriram nossos olhos, Sim. né? Que trouxeram experiências de outras marcas e falaram, ó, meninas, tá muito legal, esse oba-oba de vocês no Instagram, porque era o nosso orgulho, era o Instagram. Mas tu já viu o nosso post no Instagram? Quantas Gente, curtidas a gente. tem? Ah, Maria, Quantos nosso orgulho. comentários? Eu era mega apegada ao Instagram. É. Eu postava, fazia tudo, porque assim, era meu orgulho o Instagram. Aí ele, certo, mas fora o Instagram, cadê o sistema de vocês? E faturamento? E markup? E todos esses índices, onde é que eu vejo? Aí eu olhei pra cara dele e disse, Eu, pelo menos, boiei, eu sabia, digo, né? rapaz, não tem onde ver, não, porque aqui é tudo controlado à mão. E aí foi quando a gente teve a ideia de que tá bom, a gente já viu que a gente deu certo, né? A gente tem tudo para ir para frente, mas se a gente não agir agora, se a gente não se enxergar como marca grande, a gente vai só nadar aqui nesse marasmo e não vai sair do lugar. Exatamente, a gente vai ficar só na modinha que de repente a gente não tem construído um terreno sólido, né? E assim, a gente tinha uma dificuldade tremenda de fazer coleção, porque a fábrica não era no mesmo lugar onde era a loja.
né? Aí, tipo, quem tem fábrica sabe como é que funciona, né, meu povo? Você, Minha para fazer um gente. modelo novo, você desenha um modelo novo, você faz o molde, aí você pilota, aí você prova essa pilota uns 3, 4, 5 vezes, no começo até 10 vezes, até dar certo. É. E aí, vocês imaginam que a gente ficava lá atendendo na Linge, e aí era o dia todinho, vem aqui provar, vai, Gente, vocês vem, não têm ideia, volta, vem não. de bicicleta, A volta. gente basicamente na internet é que a gente vê muito glamour da moda, o glamour das marcas. O Instagram, ele não mostra os bastidores, geralmente, do que acontece numa marca. Nessa época, gente, eu sofria porque eu andava de cargueira. Vocês sabem o que é cargueira? Aquelas bicicletas, sabe o que é a cargueira? Porque eu tinha que provar a peça, né? E a fábrica, ela era o quê? Uns 5, 6 quarteirões lá de Por casa, aí. né? E às vezes era naquele sol do meio-dia, sabe? 1 hora da tarde, 2. Aí, pra ser mais rápido, porque a nossa mãe, ela também, ela é tem que ser na hora Ela é dela. espoletada. É, aí ela mandava uma pessoa de cargueira pra me buscar e eu ia na cargueira pra experimentar as peças lá na fábrica. E aí, prova indo prova e fica aqui. E ela queria que ficasse lá, mas eu tinha que voltar pra sede, né, que era a nossa casa, porque tinha outros compromissos, tinha que bater foto, tinha que postar. Então, assim, era um tremendo caos. E nesse tremendo caos, a gente não tinha calendário de coleção. Lançar a coleção, marcar um dia para lançar a coleção era um sonho, era uma utopia pra gente, né? O que é que acontecia? Quando o modelo dava certo, aí a gente, ai, deu certo aqui, 2, 3 modelos, vamos fotografar os 2, 3, vamos fazer o lançamento desses 2, 3 modelos. Era sempre assim, né? E aí a gente foi entendendo que a gente tinha que organizar a casa, tinha que Sim. organizar os processos e tinha que marcar ali uma data de lançar a coleção, chegar aquele dia ali, tinha que, não E sei começar, como. e começou até a ser a data que a gente sempre tinha das vendinhas, no começo do mês, né? É. Que era a data É. do lançamento, Da né? coleção, era sempre numa vendinha. E aí foi quando a gente disse assim, rapaz, pô, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa casa, que nós já nos apossamos dela, e vamos construir uma fábrica aqui. Vai ser tudo aqui, a gente constrói fábrica, constrói escritório e loja. Só que a gente tinha um problema, né? Quem mora aqui em Fortaleza provavelmente vai entender. A gente morava no Passaré. E a gente morava numa rua chamada Rua A. E só perto de nós tinha mais umas 10 Rua A. Então, toda vida que as clientes iam pra lá, elas se Se perdiam. perdiam. Aí elas já chegavam indignadas, xingando a gente, já com vontade de desistir. Chateada. Né? Aí foi que falaram assim, gente, mas vocês acham que é uma boa vocês investirem tanto dinheiro num ponto onde as clientes não conhecem, onde quando elas vêm, elas já vêm chateadas. E as atacadistas não compram de vocês, porque é completamente fora da Da rota de rota. atacado delas, né? Ei, mas tem um. Vai, continua. Quando tu terminar, eu vou dar um adendo no meio dessa história. Tá bom. Aí foi quando a gente começou a procurar galpão, né? E a gente procurando galpão e tal, aí a gente achou um de 400 metros quadrados. Aí eu pensei assim, menino, isso é loucura. Um galpão desse tamanho a gente não vai nem ocupar, né? Mas aí fomos na fé, que o preço desse galpão tava bom na época, né? E aí a gente decidiu fazer essa aposta. Mas aí eu vou dar um pausa. A produção tá falando alguma coisa aqui. Pera, gente, nosso primeiro podcast a gente tá tentando enxergar. Sim, sim, sim. Nossa produção tá lembrando um assunto aqui. Vai dar certo. Vamos lá. Uma coisa que vale um ponto muito importante da nossa história que a gente não pode deixar de falar, que eu acho que inclusive deu pra gente um gás até financeiro pra gente ter vamos ter essa coragem de procurar um galpão e tal, porque a gente participou de um bazar, lembra que a gente participou de, tipo assim, na época Bazar La era o Boutique. Bazar La Boutique, que era assim o maior bazar, acho que do Nordeste, né? Um bazar com estrutura Maior bazar do Norte e Nordeste. muito grande, bazar. E assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, a Narinha falou aqui, né? Gente, eu vou até o fim. Meu sonho era participar do Bazar La Boutique e eu enchi o saco da Nara. Só que como eles não davam muita bola Deixa pra eu gente... resumir. Vai, resume. A Isa era louca pra participar desse bazar e a gente não conseguia vaga, porque eles têm um mix, né? Só posso ter 4 marcas de lingerie e já tinha essas marcas ocupadas. E ela ia sempre, ela tinha o quê? Uns 19 anos na época, tu tinha 19 anos. E aí o dono viu aquela menina de 19 anos, ela conseguiu falar com ele pela primeira vez, ele deve ter pensado assim, nossa, uma menininha dessa não sabe nem o que é que tá fazendo da vida, eu não vou dar eu não vou dar um stand pra ela não, vou dar pra marcas maiores. Mas aí quis Deus, né, que uma pessoa conhecida nossa viu que surgiu a vaga e a Isa foi lá, falou com ele e tal, e deu certo. Mas por que que eu não queria ir na época? Porque, gente, o stand era caro, contratar pessoas para levar era caro,
E era muito dinheiro ter que investir na produção de levar. Porque eu fiz o cálculo assim, para pagar tudo isso, a gente tem que vender no mínimo tudo isso. Para produzir X reais, eu vou ter que investir esse valor aqui, que era um valor alto. Aí eu, Isa, se isso for loucura da tua cabeça, a gente paga esse stand, contrata não sei quantas pessoas, gasta esse horror todinho pra fazer peça. Chega lá, minha irmã, a gente não vende nem o dinheiro de pagar as contas. De onde é que a gente vai tirar? A gente E vai eu não voltar pro tinha, zero. eu não tinha argumentos no sentido de, eu não tinha argumentos. Ela tava trazendo fatos, né? E eu, o que eu podia dizer era, Nara, eu sinto que vai dar certo. O meu único argumento era o meu A única sentimento. coisa que eu fiz foi calcular os custos. Eu peguei os custos, rebolei nos peitos dela e disse assim, ó, tá aqui, ó, você tem que garantir que a gente vai pagar no mínimo isso aqui. E ainda disse assim, ó, e talvez, se a gente produzir esse tanto de peça e a gente não vender, talvez a nossa marca se afunde, porque a gente vai ficar com prejuízo que a gente nunca mais vai conseguir vender. Gente, eu não dormia, não. Vocês não estão entendendo, não. O tanto de Ave Maria que eu rezava pra esse bazar dar certo. E deu, né? Em resumo, a gente participou do primeiro e a gente foi em várias edições. Na primeira edição, foi algo tão surreal que eu nunca imaginei na vida. A gente chegou lá, a gente entrava pelas docas e a gente cheio de sacolinha, toda amadora, várias sacolinhas, meu pai com os ajudantes, todo E o mundo povo lá de entrando, caminhão, de pessoal carrinho. chegando de caminhão com os carrinhos profissionais, uns fardos enormes. Eu olhava para as marcas, água de coco, sabe? É meia sola, marcas enormes lá. E eu, meu Deus, Nara, O que é que a nós gente tá estamos fazendo fazendo aqui, mulher? A gente vai passar vergonha. Mas, gente, Deus é realmente incrível. E, assim, Assim que abriu o bazar, tinha uma fila, né? Eu não estava nesse bazar, porque na época eu estava grávida e eu estava trabalhando na polícia, mas eu estava ansiosíssima, né? E aí, quando a Isa falou, Nara, tu não vai acreditar, tem uma fila aqui que tá na porta de entrada e essa fila é pra Linge. Aí eu, como assim, mulher? Aí ela sumiu, né? Porque liberaram, ela começou a vender e eu fiquei lá sem saber notícias. E aí eu comecei a ver no Instagram do próprio bazar, a fila da Linge. E eu comecei a chorar. Eu tava de serviço, eu comecei a chorar porque era muito surreal, né? Aquilo ali, a gente, uma marca tão nova participando de um bazar. E assim, a gente participou de várias edições. fiquei até com vontade de chorar agora. As filas nunca paravam, né? Nessa edição aí, no primeiro dia, o dono chegou pra mim, eu tava sem a Nara, porque eu fiquei, meu Deus, assim, a Nara, eu sozinha aqui, e uma fila enorme, e agora, o que que eu vou fazer? E ele chegou pra mim e falou assim, o que é isso? Tipo, você pode me explicar o que é isso? Aí eu, não tem explicação, acho que é Deus. Porque, gente, foi muito surreal. E como a Narinha falou, a gente foi se profissionalizando, participando de todas as edições, assim, foi virando realmente um... Fomos pegando o lugar onde a nossa fila incomodasse menos os outros tinha lojistas esses vizinhos, detalhes, né? Porque não gente. podiam incomodar, né? Mas por que, Narinha, que as pessoas faziam tanta questão de ir pra Linge? Porque realmente a gente ia no espírito de fazer as nossas clientes felizes. Fazer com que as clientes saíssem satisfeitas. A gente levava produto de qualidade, a gente fazia uma coleção só para o bazar, a gente nunca foi com o intuito de, eu vou levar resto, eu vou levar saldo, até porque a gente nem tinha, né? A gente era uma marca pequena, a gente produzia para ir pro bazar, e os nossos preços realmente eram com desconto. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu levo tudo ao pé da letra. Quando ele me mandou o contrato do bazar, eu li, eu acho que foi uma das únicas pessoas que leu aquele contrato. Eu também de cabo a acho, rabo. gente. Eu li o contrato de cabo a rabo e marquei todas as marca-texto. Olhei pra Isa, a Isa tá dizendo aqui que todas as peças têm que estar com 30% a 80% de desconto. Aí comecei a calcular quais eram as peças para poder levar com esse desconto. Então, os descontos eram realmente reais, né? E as clientes, elas sabiam, porque elas compravam na época um top kit de R$ 49,90 e a gente levou esse top por R$ 24,90. Então, elas sabiam que aquilo ali era uma oportunidade de realmente comprar o mesmo produto com a mesma qualidade. Inclusive, gente, quando a gente fala até de empreendedorismo, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente fala sobre empreender, é a gente entender o que que a gente vai fazer de diferente, o que que a gente... Quando a gente pensava num bazar, a gente pensava numa experiência que o nosso cliente nunca tivesse tido na vida. Porque quando a gente ia pro bazar, eu e a Nara, a gente é muito de adquirir experiência e tentar melhorar aquilo no que a gente pode melhorar para oferecer pro nosso, né? Então, a gente percebia que existia um déficit muito Todo grande. bazar a gente ia, né? A gente percebia que as equipes, as pessoas que atendiam no bazar, nas lojas, elas geralmente não eram cordiais, elas eram bem ali, tipo,
tá Fazendo favor, fazendo né? favor. A gente percebia que não tinha aqueles super descontos. A gente percebia que não tinha um marketing, assim, tão esforçado por trás. Parecia que as marcas levavam ali os restos e o que vendesse era lucro. E a gente percebeu que se a gente fosse pelo caminho contrário, a gente teria um potencial. Até porque na época a gente não tinha loja. Então, seria um grande marketing pra Com gente. certeza. As A pessoas gente iam conhecer a gente, quem né? é essa marca, né? Quem é essa Linge? E de Menino, o que é que fato, essa lente está dando? eu acho que assim, foi um marco, foi um grande pulo na nossa história ter ido pro Bazar, porque foi um marketing. E aí as pessoas perguntavam onde é que tinha a loja, né? E a gente, para dizer que a loja era no Passaré, foi justamente daí que surgiu a necessidade de a gente, não, vamos ter um negócio mais Que a profissional, gente via que as né? pessoas, onde é o Passaré é longe e tal. Fora que a gente também treinou as meninas que iam Sim. atender, porque a gente pensou, olha, a gente não tem loja, a maioria dessas marcas tem, então a gente não pode perder esses clientes. A gente tem que apresentar o nosso Instagram, a gente tem que falar que a nossa Vender marca o nosso peixe, né? Exatamente. Então, ali, né, foi primeiro que foi um grande estalo pra gente perceber o nosso potencial. As vendinhas, elas já mostravam isso pra gente, mas o Bazar, ele trouxe pra gente essa... A verdade é que quem tá dentro do negócio tem uma dificuldade de se enxergar, né? gente. E é muito difícil essa parte de você saber o limite entre o seu potencial e o que você acha que é só um sonho mirabolante da sua cabeça. Então, quem é empreendedor vive nessa corda bamba entre ou eu sou pequeno demais, ou eu tô sonhando grande demais. Que hora a gente se diminui e a gente acha que não deve dar um passo grande, porque, enfim, se não der certo, a gente não tem as costas largas, né? Hora a gente fica pensando, meu Deus, mas se eu nunca der esse passo de fé, eu nunca vou sair daqui, nunca vou Exatamente. aproveitar meu potencial. E quando é que eu vou ter outra oportunidade? Nada. Quando é que vocês sabem quando agarrar essa oportunidade? A verdade é que é no feeling. Tudo que a gente aprendeu, a gente foi apanhando muito. E a gente se permitiu apanhar, a gente deu a cara a tapa, né? Sim. Em momento nenhum a gente pensou assim: "Ah, eu não vou não, porque se não der certo, eu não tenho estrutura para não dar certo". A gente tinha medo de não dar certo, mas a gente ia mesmo assim. Quando uma não queria, a outra ia lá convencer a outra Era. aí. E tipo assim, a gente se dava muito as mãos, né? Eu sou assim, eu encho o saco dela. Mas no momento que eu disser, nós vamos, nós vamos. Então, se desse certo, as duas comemoravam, mas se não desse certo, as duas estavam lá, uma para amparar a Amparar outra. a E outra. principalmente para aprender, né? Porque se você erra e você não aprende com o seu erro, então realmente foi um erro. Mas se você erra e aprende, foi um aprendizado. Parece clichê, gente, mas quando você realmente leva isso pra prática, inicialmente eu não sabia captar isso, não. E aí eu fui entendendo que até a Nara me mostrou muito isso, e isso vale até hoje pra Linge, vale pra coleção, vale pra ação de marketing, vale pra tudo que a gente faz. Quando a gente entende o que a gente fez, por que que deu tanto certo? Ah, por causa disso. E por que que não deu tão certo? O que que deu errado nessa coleção? Ah, foi por causa disso. Então a gente aprende com o nosso erro e a gente vai podendo aprimorar. Exatamente, eu acho que uma das coisas que a gente tem mais que fazer, principalmente no começo, é a autoavaliação. Tentar entender qual é o motivo daquilo estar dando certo e tentar replicar isso e expandir e ver o que é que não está dando certo, né? É. Por mais que a Linge tenha sido fundada em uma época distinta da que a gente vive hoje, porque hoje está tudo muito acelerado, mas eu acho que muita coisa ainda se aplica, né? Eu acho que para quem está querendo começar hoje, é realmente começar com o que tem. Não ter vergonha do seu início, não querer um produto pronto e perfeito, porque o produto pronto e perfeito, quando ele existir, é sinal de que a sua marca já foi lançada tarde, né? Porque É. o tanto que você já não deve ter investido, né, para que esse produto chegasse nesse patamar e você já poderia estar vendendo, é você assumir o seu sonho, é você pensar na sua marca e comunicar a sua marca como você quer que ela seja. Então, se você quer ter uma loja do jeito tal, não comece você a colocar a sua loja para baixo. A minha lojinha, o meu inho, o meu isso. Se você, que é a responsável de passar a sua história para as pessoas que estão lhe assistindo, está diminuindo o seu negócio, por que que as pessoas vão acreditar? Fora que Né? também, eu acho que o grande passo, assim, pra quem tá começando é não ficar se comparando, sabe? Não comparar ali o seu bastidor com o que você vê da grama do vizinho. É outro super clichê, mas é super real, gente, porque às vezes é tão exaustivo. Empreender não é fácil, a gente sabe, é muito desafiador. E a gente que tá ali no bastidor, a gente passa por tantos problemas que tal hora a gente olha e fala, não é possível, só a gente passa por isso, mas não, gente, não é. Todo mundo Sabe, tem todo problema. mundo passa pelos problemas, e são muitos, muitos mesmo. Só que a gente vai vendo o sucesso do outro e acha que o outro ali não tá passando pelo que a gente tá, ou que o caminho dele tá mais fácil, mas A no verdade final é que das ninguém contas, mostra, né? ninguém mostra. Então, assim, tenta fazer o teu,
sem, tipo, ficar comparando tanto com o sucesso, com a rapidez. De repente, tu tá ali no negócio e tu vê que teu vizinho acelerou. E aí você quer... Aí, tal hora você se perde, porque você vai querer entrar no ritmo dele, que não é o seu ritmo, É enfim. verdade. É o famoso equilíbrio. Tem que estudar o mercado, mas não pode deixar com que esse estudo lhe paralise, né? Porque tal hora você tá se comparando tanto que não sabe mais nem pra onde quer ir. E o Bazar, eu acho que ele mostrou muito isso pra gente, né? Porque foi quando a gente, aquele nosso potencial que a gente já via, né? A gente chegou que poderia ser bem maior e a gente também deu uma boa injeção de capital na empresa, Com né? certeza. Foi dinheiro assim que a gente não imaginava vender em meses. Não, assim, a gente ficou... Foi uma loucura. E aí a gente, não, agora é a hora, vamos investir. Foi quando a gente foi pro nosso primeiro galpão. E aí foi uma alegria sem fim, gente. Ave Maria, parecia assim, pinto no lixo quando a gente chegou lá, porque a gente ia ter tudo num lugar só, escritório, financeiro, ia ter um lugar para pilotagem, marketing, estilo loja e a fábrica em cima. Era assim o A sonho gente de pegou o consumo. galpão do zero, um galpão assim livre, e a gente. Ele já tinha um segundo andar construído, né? Era um galpão que tinha 2 andares, e aí a gente construiu a nossa loja de showroom, que era. Ela não tinha vitrine pra rua, a vitrine era O nosso dentro. pensamento nessa época era tão pequeno, né? A gente era tão medrosa assim do jeito que a gente pensou assim, não vamos fazer loja com vitrine pra rua, porque pode ficar muito vistoso, ladrão, não sei o que. Gente, tinha o espaço pra colocar a vitrine pra fora, A mas a gente gente não colocou quis. a vitrine, tipo, pra dentro, sabe? E é isso, a gente vai E a aprendendo gente ao longo do aprendeu e foi, caminho, tipo, né? super legal. A gente ficou lá. Quantos anos a gente ficou lá? Uns 2? 2 anos. 2 anos, não foi? E aí a gente. Como até a Narinha falou, quando é que é a hora de dar um passo a mais? A gente chega numa hora que você vê que tem que dar um passo a mais, que já não lhe cabe ali. E essa hora É chegou. quando incomoda, né? Essa hora chegou lá, quando a gente tava nesse galpão, porque não tinha mais espaço para botar máquina, a gente queria crescer, né? A gente tinha demanda por mais produtos, mas para ter mais produtos tinha que aumentar a produção. A minha mãe dizia assim: vou botar a máquina onde? Na cabeça de vocês, porque aqui não cabe mais nada, Não cabe né? mais máquina. E junto com isso, a loja também, a gente tinha a loja do showroom, né? Que tem um adendo. Antes da gente fazer essa mudança, teve a loja da A gente Aldeota, inaugurou né? esse showroom em maio de 2016, 17, 2018. 18. Foi maio de 2018, Foi 18. nós inauguramos. E aí, tinha um sonho da Izinha, ela sempre quis ter uma loja de varejo na Aldeota, porque ela sempre falava, nada, toda vez que a gente faz vendinha na Aldeota, bomba. O cadastro das nossas clientes, a maioria é Aldeota, eu tenho certeza que o nosso público tá lá, e a gente tem que ter uma loja. E Aí, elas iam pro showroom e elas iam pro e showroom pra ficavam, comprar. ô, gente, abre uma loja É. aqui pela Aldeota e tal. E aí foi quando eu realmente comecei a ir atrás da parte logística, né? O que é que precisa ter para ter uma loja de rua? Porque, né, gente, não tinha ninguém para ensinar. Eu acho que muitas pessoas sonham que vai ter alguém para ensinar. Não existe. A diferença é que tem uma pessoa que está interessada em buscar conhecimento e tem a pessoa acomodada. Eu tive a sorte de ser a pessoa interessada. Então, eu sempre corri muito atrás. Aí eu ia na loja, perguntava, eu ia na outra, perguntava, ligava pro contador. E aí eu fui me informando, enquanto isso a Isa ia procurando ponto, né? Até que ela achou esse ponto, a gente decidiu inaugurar a nossa loja no mesmo ano, foi em agosto de 2018. A nossa reforma mais rápida, eu acho que nunca mais na vida a gente faz uma reforma tão rápida. Uma emoção, minha gente. Foi com aquela. emoção. Nós, basicamente, entramos na loja. O dia da inauguração, a loja ainda não estava pronta. Ainda estava colocando móvel, ainda estava faltando Porque espelho. nessa época era tão apertado, que não passava pela nossa cabeça a ideia de pagar aluguel e a loja não estar vendendo. Então a gente Então, foi no assim, aperto mesmo. Ele deu um mês de carência pra gente, eu cheguei e disse assim, olha, minha senhora, pra designer, você tem que, essa loja, ela tem que estar pronta em um mês. Eu não quero saber o que é que você vai botar dentro dessa loja, simplifique e faça qualquer coisa aí, mas em um mês ela tem que estar rodando. Era as clientes chegando pra inauguração e eu lá, morta de nervosa, me tremendo todo dia, botando as peças dentro das gavetas. E foi, aí a gente inaugurou nossa primeira loja da Aldeota, e que foi a nossa primeira loja de varejo, uma loja muito especial no meu sucesso. coração. É um sucesso até hoje, né? E aí, como a gente, assim, bombou, né? E eu também, gente, eu sonho, dá pra perceber que eu gosto de sonhar. E aí, nos meus sonhos, eu jogar formiga na Nara, né? Se ela Aí- conseguir passar o sonho pra mim, né? Demora, mas eu consigo, gente. É um processo, por ela ser muito razão, né? Ela tem um lado dela emoção, mas ela é muito razão. Então, ela tem que... Vai amadurecendo a ideia. Eu sempre quis ir pra shopping também. E aí, o que aconteceu? O gerente comercial do Shopping Rio Mar Fortaleza, ele... Vocês sabem, né, que
Mala, né? Comercial de shopping, eles prospectam boas marcas pra levar pro shopping. E ele foi no bazar, ele ia muitas vezes no Bazar La Boutique, e ele via as nossas filas e tudo. Então, ele conseguiu o meu contato e ele sempre, toda edição, ele mandava uma mensagem pra mim, me chamando pra conversar. Eu ia, conversava, vinha com a proposta, mostrava pra Nara, ela, não, mulher, agora não. Shopping, mulher, não, agora não. Isso tu não tem noção, não, mulher. Os custos de shopping, bora aqui sentar os custos de shopping. Tu tem noção que a gente tem que vender isso, e esse custo disso pra gente Eu tá lá? fazia só as contas, né? Não, mas ela tava certa, entendeu? Ela tava certa. Era um bom banho de água fria em mim, mas assim, ainda bem que a gente se completa nesse sentido, porque a gente consegue entrar no equilíbrio Eu perfeito. acho que essa é a nossa sorte, né? Que a gente, o segredo é que a gente conseguiu unir três personalidades muito distintas, né? A mãe, que é a chefona da produção, que faça chuva, faça sol, com todos os perrengues, tá lá dando conta de tudo. A Isa, que é mais sonhadora, né? Que é a pessoa que desperta os sonhos, que faz a coisa andar pra frente. E eu, que normalmente eu digo que eu sou a idealizadora dos sonhos dela, né? Eu sou a pessoa que ela chega e diz assim, eu quero fazer isso. Aí eu digo logo assim, primeiro eu digo não. Não, Deus me livre, pode ir pra lá. Aí ela vai-se embora, aí eu começo a pesquisar como fazer isso. Aí eu vou planejando, aí eu fico bem caladinha na minha. Na próxima vez que ela vier falar comigo, aí ela já vem, aí eu, pronto, pois tá aqui, ó, nós vamos precisar disso, disso, disso e disso. Enfim, é desse jeito. E aí aconteceu que numa dessas insistências dele e do meu desejo muito grande, apareceu uma boa proposta. A Narinha teve vontade de ir comigo lá conversar com ele. Pra poder fazer as contas, né? Fizemos as contas, viu que dava certo e demos esse outro passo. Foi no ano seguinte, foi em 2019. Abrimos a nossa primeira loja de shopping, que foi no Em Rio Mar. outubro de 2019. No Rio Mar, Fortaleza. Gente, quando a gente adesivou, eu ia nesse shopping, parecia algo tão, assim... Todo dia ela passava pra olhar o tapume desse Batia desse foto shopping. do tapume. A gente, na época, colocou até um QR Code, fizemos uma ação bem legal com os clientes, foi muito massa. A inauguração, assim, foi A um gente dia... sempre pensou em fazer ações diferentes, né? Que eu acho que é uma das também das nossas características, né? A gente sempre pensa o que fazer de diferente, o que a nossa cliente iria gostar, a pessoa que passar pelo Rio Mar, como captar a atenção dela. Então tinha esse QR Code, e aí quem lesse o QR Code, entrar na lista, se cadastrar ia ganhar Ganhar um um top top de na graça, inauguração. né? Quem é que não queria ganhar um top, né? Então assim, a gente fazer a pessoa parar, olhar, enxergar a linge e ao mesmo tempo ali vamos dar um top que a gente se garante e a pessoa vai voltar para ser nossa cliente de novo, E né? aí que a gente passou uns perrengues na Nossa, reforma, eu porque, nunca gente, tinha pego uma reforma em loja de shopping é outra coisa, entendeu? Assim, é outro... O buraco é mais embaixo. bem, assim... Gente, pra vocês terem ideia, eu acho que, assim, Deus gosta muito de mim, né? Porque eu passei por essa obra e não dei nenhum Eu PT, jurava que a nenhum Nara ia ter um problema. infarto nessa época. Vocês têm ideia que a arquiteta do Rio Mar chegou pra mim, a gente ia inaugurar a loja no No dia outro seguinte. 5 horas da tarde. E um dia antes, 10 horas da noite, estava marcado o que eles chamam de vistoria, que é pra dizer se libera ou não a loja pra ser inaugurada. Aí ela olhou pra mim e disse assim, não, a loja não tá liberada pra ser inaugurada, inclusive pra você inaugurar essa loja amanhã, você vai ter que fazer uma outra loja, de hoje pra amanhã. Aí eu, mas como assim? Aí ela, isso, aí ela me deu uma lista assim. Gente, eu tava tão virada no Jiraya que eu acho que eu só liguei pro construtor e disse assim, venha pra cá agora, você e toda a equipe que você conseguir reunir, traga secador que nós vamos pintar essa loja todinha. Chamei meu pai e a equipe dele, que meu pai ele sempre tem uma equipe de alguma coisa, trouxe todo mundo pra dentro dessa loja, nós dormimos lá. E aí eu só saí de lá no outro dia de manhã, virada. No dia da Os inauguração. olhos vermelhos, parecia assim que eu tava em outro mundo. Chamei a mulher, eu digo sim, e agora? Ela, não, realmente a loja melhorou bastante, agora já dá pra inaugurar. Foi basicamente nessa emoção. Pra A ter loja foi ideia, o aprovada no dia. portão da loja quebrou no dia. Foi. No dia da Portão inauguração. automático. E aí a loja já estava, o shopping já estava aberto. E quem tem loja de shopping sabe, você não, depois que abriu o shopping, você não pode passar com escada, não pode passar com nada. Eu liguei pro meu pai, pai, é o seguinte, o portão da loja quebrou, como é que nós vamos inaugurar essa loja? O pai, tô indo pra aí agora. Lá vem meu pai com a escada nas costas, subindo as escadas rolantes do Rio Mar, como quem não quer nada. E eu digo, meu Deus A do céu. família dos Os Severinos seguranças chegando vão no já pegar a shopping, gente. Mas resolveu o problema. Inauguramos a loja com uma festa, assim, inesquecível. Eu sempre falo que é um dos momentos mais memoráveis pra gente, porque foi uma festa linda. As clientes compareceram, o shopping lotou. Inclusive, no mesmo dia, o Rodrigo, que é o comercial do shopping, Beijo, mandou- viu, Rodrigo? Tamo junto. mandou uma mensagem pra gente dizendo: meninas, que sucesso é esse? Já quero levar vocês pra Recife, né? Ele mandou já no mesmo soltando dia. esse...
Aí foi muito bom essa inauguração. Foi uma injeção de ânimo pra mim. Eu confesso que eu sou uma pessoa mais descrente, né? Mas aí veio a fase de trabalhar, né? Agora vamos Fomos trabalhando trabalhar. na loja, o primeiro mês é Apanhamos, desafiador, né? Porque a escala aprendendo, de shopping é diferente. aprendendo a montar equipe Todo comercial, dia a gente tava lá. outro ritmo, né? Treinando equipe, tá aprendendo mesmo. E aí, quando veio 2020, eu acho que a gente vai ter que dar uma acelerada, né, produção? A gente vai ter que dar uma acelerada, mas a gente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nossa história por aqui, depois a gente grava essa Eita, vai parte ficar 2, massa, viu? né? A gente grava a parte 2 pra gente fazer um encerramento de qualidade, né? É, eu acho que na parte 2, que é mais atual, a gente vai conseguir Contar melhor. detalhes bem atuais que vocês vão gostar de Então, saber, assim, né? essa parte aqui ficou só mesmo a questão da nossa história de como a gente começou Sim, dentro de uma casa, como a gente acreditou nos nossos sonhos, né? E eu acho que se eu quero dar assim uma dica importante. Muita gente me pergunta, Nada, como é que eu sei escolher a pessoa com quem eu vou fazer sociedade? Eu tive a sorte de fazer sociedade com a Isa, que é minha irmã e é uma das pessoas que eu mais confio no mundo, mas eu acho que se você for ter que escolher uma sócia, você tem que realmente pensar naquela pessoa que faça chuva ou faça sol, ela vai estar com você, e uma pessoa que não vai brigar por dinheiro, porque, gente, o dinheiro, ele transforma as pessoas. Na verdade, ele não transforma, ele só dá o poder que estava lá oculto e a pessoa só não tinha a oportunidade de mostrar. Então, assim, uma coisa é você começar um negócio cheio de dívidas, né? Tá todo mundo unido dando a mão. Outra coisa é quando o negócio dá certo, o dinheiro começa a entrar e uma pessoa cresce mais o olho, acha que tá trabalhando mais que o outro, acha que merece mais do que o outro. Então, é uma situação muito delicada. E se você vai fazer sociedade com alguém, não pense só no agora, pense no futuro. E quando verdade. esse projeto der certo, eu quero estar com essa pessoa, né? E quando esse projeto der certo, será que essa pessoa vai crescer os olhos? Então, assim, o meu adendo é só com relação à escolha do Eu vou sócio, né? chorar, gente, que coisa linda. Assino embaixo completamente. Não tenho mais nem o que falar. Sou muito grata, né, por tudo que a gente chegou, mas por ter chegado junto com a Nara. Vou finalizar aqui minha fala, né, desse episódio dizendo, assim, que teve um dia, esse dia ficou marcado, que todo mundo tava fazendo um bolão lá na Linge pra apostar na Mega, né? E aí todo mundo A gente já tinha ganhado, né? todo mundo fazendo bolão e tal pra ganhar. A Nara chegou pra mim bem preocupada na sala e falou assim, Isa, mulher, eu não quero. E já pensou se todo mundo ganhar aqui na Mega? Todo mundo ganhar, ai, vai acabar a Linge. O que vai ser da nossa vida? Nossa rotina é tão bom. Eu não sei viver sem vocês. Eu não sei viver sem essa rotina, sem essas pessoas e tal. E aquilo ali me emocionou, porque de fato eu acho que o legal da vida é o caminho mesmo. Por mais que a gente queira sempre crescer, que a gente queira, almeja, né, sempre mais. Mas assim, eu sou muito grata pelo meu dia a dia, por ter a minha sócia, por ter as pessoas, os nossos funcionários, por eles vestirem mesmo a camisa. E é isso. Isso é que me faz ter essa motivação de fazer com que a Linge chegue cada vez mais longe. Pra empreender tem que gostar, né? Porque se você tá empreendendo só por obrigação, já é muito complicado. Até porque vai chegando um momento que você pode, inclusive, pegar o seu dinheirinho e sair de E mansinho, viver de né? outra coisa. E viver de outra coisa, mas realmente quando você ama. E a gente é apaixonada por esse processo, a gente ama, acho que nossos olhos realmente brilham. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sou muito feliz, sou muito realizada, gosto de sonhar, mas amo a minha rotina, amo compartilhar. É o meu dia a dia com a Isa, com meus colaboradores e tem muita história para contar ainda nos próximos podcasts, né? Gostei desse negócio de podcast, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Que tenham episódio. paciência para ouvir a gente É. conversando. Espero. Então, gente, é tudo novo. Então a gente tem que olhar para outra câmera agora. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E se não gostarem, digam o que foi que não gostou pra gente melhorar da outra vez. Porque eu sou dessas, né? Eu quero saber, não gostou por quê? Eu quero saber, a produção tá dando Ah, sim, a gente não pode esquecer que o principal que motivou, né? A gente tá, como eu já falei lá no comecinho pra vocês, a gente começou esse podcast, né, num mês muito especial, que foi o mês da mulher, né? Então, claro que não poderia ser diferente a gente homenagear, tipo, querer contar um pouco da nossa história, né, poder inspirar outras História de três mulheres, né, de agradecer por eu estar, né, empreendendo com duas mulheres incríveis, que é a minha mãe e a minha irmã, e
Quer falar também? Não, eu acho que não teria assim um mês e uma data melhor para a gente estar iniciando esse projeto do que esse, que é alusivo ao Dia da Mulher, né? A gente que sempre levantou muito essa bandeira da mulher, né? Do poder feminino, do empreendedorismo feminino, e eu estou muito feliz de estar aqui dando voz a esse projeto e, de certa forma, poder compartilhar a minha experiência com mulheres que sonham em empreender ou sonham em fazer grandes realizações nas suas E vidas. mostrar que 3 mulheres arretadas podem sim chegar muito longe, Com né? certeza. E é isso, gente. Um beijo. Até os próximos, né, Narinha? Com certeza.